Bom, pessoal, como prometido, 9:05. Primeiramente, bom dia. Obrigado a todos aí pela presença, pela participação, tá bom? Eu me chamo Saulo, tá? Sou diretor de soluções de soluções wireless aqui dentro, de redes wireless, tá bom? E tenho aí um conjuntinho aí de certificações, tenho me dedicado bastante na última década a soluções wireless, né? Particularmente Wi-Fi, mas quando a gente fala de wireless, a gente envolve outras soluções, tá? E eu faço parte hoje, então, do Board América Latina da CWNP, que é a certificação internacional, reconhecida internacionalmente para certificações em soluções wireless, Wi-Fi, IoT, tá? Bastante interessante, mas não é o foco aqui hoje, é só uma ligeira apresentação minha, tá bom? Bom, vamos lá. O que a gente quer compartilhar com vocês hoje, tá? A gente está vendo um movimento bastante grande para ir para o tal do Wi-Fi 7. Tá? Então, o que é o Wi-Fi 7? O que ele traz de diferença? Né? O que é diferente desse Wi-Fi 7? É só marketing? Né? O que ele traz de vantagem competitiva, de vantagem técnica, etc. E aí a gente tem efetuado várias implementações, vários projetos em Wi-Fi 7, e a gente quer compartilhar com você algumas experiências que a gente teve, lições e experiências que a gente teve, né, que vão garantir, então, né, que qualquer rollout, que qualquer planejamento dessa troca da infraestrutura, e ela tem algumas pegadinhas, é importante a gente ver, que ela ocorra da melhor forma possível, tá? Então, esse é o nosso objetivo hoje, tá? No final, vai ter uma sessão de perguntas e respostas, tá? Então, eu vou tocar aqui, porque a gente tem bastante slide para fazer, tem que administrar bem o tempo, mas vai sobrar um espaço. Eu vou tentar montar uma linha de raciocínio com vocês, tá? Mas se alguém, no meio do caminho, falei alguma coisa, ficou fora demais, pode levantar a mão, a gente faz. Se puder esperar até o final, melhor. Tá bom? Podemos? Então, vamos embora. Bom, gente, vamos lá. O que a gente tem? Vamos começar com a primeira parte, tá? Então tá, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7. O que a gente tem, né, de evolução real no tal do Wi-Fi 7, tá bom? Então, por que ela é a próxima evolução aí da geração do Wi-Fi? Já estão discutindo o Wi-Fi 8, mas que tem hoje no mercado, né, a novidade disponível no mercado, tá? É o Wi-Fi 7. Então, o que ele traz de vantagem, né? Para a sua conectividade, para o seu escritório, para o seu negócio, o que ele traz de vantagem? Tá? Bom, vamos dar só uma olhadinha, porque vocês vão entender como a gente vai conectar as coisas, né? Nessa evolução das redes, né? Como é que a gente estava aqui, né? Wi-Fi, gerações de Wi-Fi, o que mudam, etc. Existe um timeline que eu costumo utilizar, né? Que vai falando um pouco. Opa, não está funcionando se eu não desligar o laser. Ele vai falando um pouco de quando o Wi-Fi foi lançado, tá? De 1997, tá? Tem 16, não, tem quase 30 anos aí, né? Ele começou tá vendo? Um data rate bastante baixo, 2 mega, né? Embora utilizando uma modulação muito robusta, né? Trabalhava só em 2.4, já vou explicar sobre bandas. Aí em 99 saem os primeiros padrões, né, efetivos que começam a se tornar produtos, tá? Que é o B e o A, o B operando em 2.4, o A operando em 5, né? Já com taxas bem mais interessantes da conexão sem fio entre o cliente e o access point, tá? Aí, em 2003, a gente entra com o padrão G, né? Que ele estende, ele cria modulações mais inteligentes, né? Começa a melhorar as modulações, melhora a vida do 2.4, né? Chega em taxas mais altas. Aí a gente vem para o Wi-Fi 4, aí começam a surgir os nomes marqueteiros, Wi-Fi, geração, né? 4, 5, 6, 7. Uma coisa que eu sempre, às vezes, eu vejo algumas pessoas se enganarem. O Wi-Fi 4 não é porque é 2.4, o Wi-Fi 5 não é porque é 5, o Wi-Fi 6 não. Não. O nome não tem a ver com a banda. Até por isso que aqui eu coloco, por exemplo, o Wi-Fi 4 é uma especificação que trabalha nas duas bandas, 2.4 e 5. Tá?
ele começa. Só que você vê, ele já foi lançado já há 16 anos atrás, tá? E é importante a gente entender. O Wi-Fi 5, aí sim, o Wi-Fi 5 era só 5 GHz, né? Já foi uma grande evolução, né? Pode chegar a data rate de 3.6 GB, né? Com canais mais largos, consegue fazer transmissão simultânea. Aí a gente vem para 2019 e 20, onde sai o Wi-Fi 6 e o 6E, tá? Que aí a gente adiciona os 6 GHz, aumenta a data rate, aumenta a largura de canal, aumenta a eficiência do Wi-Fi, tá? E em 2024 é lançado o Wi-Fi 7, tá? O que é interessante a gente olhar desse slide para poder montar aqui na cabeça, para montar o quebra-cabeça, tá? A gente considera que esses padrões iniciais, o A, o B, né? O Prime, que foi só o conceito, o A, o B, os dois primeiros padrões e o G, tá? Já são o que a gente chama de padrão legado, tá? Eles são tão antigos, né, em tempo, etc, tal, que qualquer cliente que você tem nessa rede está tão distante, não é que não vai funcionar, tá? Se eu pegar uma rede, se eu pegar uma Access Point 6, 7, e eu tiver um cliente B, ele vai conseguir se conectar? Vai. E esse é o problema. Ele vai se conectar e vai degradar a rede. Por quê? Porque a rede é obrigada a trabalhar no modo legado. Tá? Então, uma primeira lição que a gente tira daqui é isso. Esses primeiros padrões aqui, ó, eles são muito distantes. Não é que eles são, foi criado para aquela realidade, mas eles são muito distantes dos padrões mais modernos. Tá? E como é que a gente está hoje? Tá? Então, se a gente for olhar hoje aqui no Brasil, né, a gente fala o seguinte, né? A gente fala que um número cabalístico aqui no Brasil, tá? Um número mágico, tá? Cada cenário é um cenário. Mas a gente fala que no Wi-Fi 4, por exemplo, ó, que já tem 16 anos, ainda 10% dos clientes, em alguns lugares até mais, ainda são Wi-Fi 4. Computadores mais antigos, coletores, impressoras mais antigas. Tem impressora trabalhando em B. Né? Eu não posso falar nada aqui na minha rede. Aqui eu tenho uma impressora que ainda funciona em G, né? Muitos coletores ainda trabalhando em B e em G, é normal a gente encontrar, mas a gente tem que entender que pertencem a mundos, né, tecnológicos diferentes. Tem interoperabilidade, mas não são a mesma coisa, né? Já não consegue mais acompanhar as novas features, tá? Então, aí você tem muito, então, 10% em Wi-Fi 4, o Wi-Fi 5, que tem 10, 11 anos, tá? Da data que lançou o padrão, ele ainda corresponde aqui no Brasil a de 35% a 40% das conexões que eu encontro nas empresas ainda são Wi-Fi 5. Né? Então, ó, 10 anos, 10, 11 anos, e ele está morrendo, mas está lá firme e forte. Né? O novo padrão, que tem 5, 6 anos, que é o Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E, está já hoje respondendo nas empresas, uma média, algumas um pouco mais, outras menos, por 40%, 45%. E o Wi-Fi 7? Aqui no Brasil, a gente já tem encontrado entre 5% e 10% de clientes que já utilizam o Wi-Fi 7. Tá? Então, esse é o cenário, essa é a evolução. Né? E é interessante a gente lançar. Então, eu fiz uma linha de corte aqui, né? Mas, na verdade, essa linha de corte está se movendo para cá. Né? Quando a gente olha para uma geração de Wi-Fi, a gente tem que pensar que, e é longo, são 10 anos de tecnologia. Se eu cortar aqui, são 10 anos de tecnologia que a gente tem que considerar. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, anota, a gente comenta depois. Bom, então, é uma evolução, o Wi-Fi 7 é uma evolução dos padrões mais modernos, né, do padrão dos últimos 10 anos. Então, a gente fala de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, que é uma tecnologia de transição. O que é o Wi-Fi 6E? Criaram o Wi-Fi 6, que operava em 2.4 e 5. E aí, foi liberada a banda, eu vou explicar um pouco mais sobre banda daqui a pouco, de 6 GHz. E o Wi-Fi 7 não estava pronto. O Wi-Fi 6 precisava, poxa, mas eu vou ficar sem operar? Não. Do ponto de vista de protocolos, etc., eu continuo operando com 2.4 e 5, mas deixa eu criar uma extensão, o E de extensão, pegando o mesmo protocolo, os mesmos modulações, etc., mas deixa eu habilitar a banda de 6, e aí criou-se o 6E. Tá? Então, o 6E foi lançado lá em 20, tá? Mas na sequência já veio o Wi-Fi 7, não deu tempo do 6E pegar. Então, o 6E hoje é uma tecnologia de transição. Tem clientes, por exemplo, esse meu celular
é um Wi-Fi Z, é um Wi-Fi 6E com 6 GHz, mas não é Wi-Fi 7, por exemplo, tá? Então, mas é uma tecnologia de transição, é alguma coisa que ocorreu entre 2000, a disponibilidade do mercado ocorreu em 2023 até 2024, foram esses 2-3 anos aí entre o lançamento do padrão e ter os primeiros produtos, mas logo já saiu o 7. Tá? Mas o que é o Wi-Fi 7? Tá? O pessoal lá da IEEE, né, o pessoal que responde, que descreve os padrões do Wi-Fi 7, falou assim, peraí, vamos aumentar ainda mais a velocidade de forma inteligente, através de aumentando as eficiências, né, aumentando a capacidade, né, e diminuindo a latência. O que eu posso fazer do ponto de vista de especificação para poder melhorar cada vez mais a eficiência do Wi-Fi? Então, hoje é o padrão mais forte, e a gente vai ver aqui em segurança, em capacidade de velocidade, em diminuição de latência, né? Enfim, uma experiência, no fim do dia, uma experiência para o usuário muito melhor. Tá? Como eu comentei, já está no mercado, aqui no Brasil mesmo, já está uma adoção entre 5% e 10%, dependendo da empresa, porque já começa a surgir, é minoria ainda, tá? Eu vou comentar um pouco sobre isso, tem uma estratégia para isso. É minoria ainda, mas já começa a surgir os primeiros notebooks, né? O pessoal já começa a entrar no que a gente chama de mainstream, já começa a entrar em uso pelo usuário final, celulares e computadores já utilizando essa tecnologia, o que é muito legal, tá? E é isso que a gente tem que acompanhar. Só um número aqui, isso aqui eu tirei de uma apresentação que eu estava vendo sobre um evento que já tinha o Wi-Fi 7 lá nos Estados Unidos. Uma realidade um pouquinho diferente da nossa, mas é só para vocês entenderem. Observe o seguinte, tá? É interessante a gente ver. Que quando a gente fala de banda, frequências de operação, dos 1.500 usuários, a gente já tinha 500, um terço, arredondando aqui, já operando em 6 GHz. Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7. Opa, legal. Eu tinha 1.030, a maioria, operando em 5 GHz. E tinha, provavelmente, alguns legadinhos aqui operando em 2.4. Tá? Ótimo. Em tipo de conexão, né? Geração de Wi-Fi, né? Tinha mais de 12% ainda operando no Wi-Fi 4, no Wi-Fi, perdão, 5. Tinha lá meia dúzia de gato pingado lá, mas ainda, tá vendo? Um padrão antigo, algum telefone antigo, algum dispositivo antigo. A grande maioria já no padrão Wi-Fi 6 e uma quantidade já razoável, próximo de 10%, já em Wi-Fi 7. Tá? Então, provavelmente, esses 6 GHz que estavam aqui estão distribuídos entre o 6E e o 6Z e o 7. Tá? Só para a gente compartilhar alguns números reais, tirados de um evento aí que teve mais de 1.500 pessoas, e eu consegui esses números aqui, só para a gente ter uma noção. Tá bom? Bom, gente, o que é importante a gente entender isso então? Tá? É uma primeira lição importante. É entender o seguinte, cada vez mais que esses padrões sai o padrão 5, 6, 6E, 7, cada vez mais a indústria, eu falo a indústria quando a gente fala na indústria, quando eu falo a palavra cliente, tá? Cliente, eu estou falando do dispositivo, o notebook de vocês, celular, smartwatch, IoT, etc. Tá? Esses dispositivos, eles vão, conforme saem as especificações, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, etc., né? Os fabricantes dos equipamentos clientes, né? Começam a ser, o notebook que você compra hoje vai ser o Wi-Fi 6 no mínimo, né? Ou já, se você comprar algum notebook um pouquinho melhor, já vai ser o Wi-Fi 7. Então é natural, em 5 anos, essa geração, se você olhar, ele fica assim, né? Fica uma janela de 10 anos ali, sem seus legados, com uma janela de 10 anos ali, no qual você tem a geração mais antiga, lá que tem mais de 10 anos, uma geração de 5 anos e uma geração entre 1 e 5 anos, né? E a gente já entrou, né? O Wi-Fi 7 já é de 2024, a gente já está na segunda metade de 25, então a gente já começa a ver, como eu tinha visto no slide anterior, cada vez mais Wi-Fi 7 e dispositivos Wi-Fi 7. Tá? Um detalhe, tá? Para quem não sabe. Quando a gente fala, o meu telefone é Wi-Fi 6E, o exemplo do meu telefone. Aí, se ele chegar numa rede mais antiga, que é o Wi-Fi 5, ou que é o Wi-Fi 4, ele vai se conectar? Vai. Uma das belezas do Wi-Fi
tá? E um dos problemas também é a retrocompatibilidade, tá? O Wi-Fi, a não ser que você configure para que não opere dessa forma, ele permite, tá dentro das especificações, a retrocompatibilidade entre gerações, tá? O que é bom do ponto de vista de compatibilidade, você conviver com dispositivos antigos, novos, enquanto está numa transição de parque, por exemplo, mas pode ser ruim para a performance, dependendo dos casos, tá? Então é isso. Bom, Wi-Fi 7, tá? A grande beleza do Wi-Fi 7, a grande sacada do Wi-Fi 7, que não é só do Wi-Fi 7, já veio no 6E, mas como eu comentei, o 6E é a transição, é a liberação da banda de 6 GHz. Tá bom? Gente, o que é banda, tá? O que é banda? Vou explicar de uma forma rápida aqui. O assunto é extenso, mas eu vou explicar de uma forma rápida, tá? E simples, tá? Vou tentar. Vou segurar o engenheiro dentro de mim. Você tem o espectro de radiofrequência. Ele começa lá em kilohertz dos rádios que a gente tem, por exemplo, AM, etc., e vai até dezenas de gigahertz. Então, tem uma faixa muito grande. Tá? Só que isso não é. N tecnologias, radares, micro-ondas, celulares, etc., todos eles têm que dividir esse espectro, tá? Ou essa banda, né? Esse espectro. E aí, a Anatel, a FCC, etc., eles têm que regular isso, tá? A função deles é um recurso finito, eu tenho que coordenar isso. E aí ele divide isso em bandas, tá bom? Banda, então, é uma faixa de frequência. Ó, daqui até aqui você pode usar. Tem dois tipos de banda, tá? Existe a banda licenciada e a não licenciada, tá? Quando a gente fala que é uma banda licenciada, é a banda no qual a Anatel vendeu aquela faixa de frequência, aquela banda, para uma operadora, ou reservou ela para um uso militar, ou reservou ela para o uso da polícia, ela reservou ela para o uso, para algum uso de alguma tecnologia sem fio, para algum radar meteorológico, ou radares aeronáuticos, enfim, N tecnologias sem fio. A gente pensa só em Wi-Fi, tem um monte, tá, de tecnologia, satélite, etc. Tudo isso acaba entrando nesse espectro e a agência regulatória divide. Tudo que aquilo que está reservado a frequência para mim, ninguém mais pode operar, tá? No qual eu sou, a palavra técnica, eu sou um outorgante. Eu recebi aquela banda para mim, eu pago normalmente, ou o governo me dá, tá? A Anatel me dá, porque eu ofereço um serviço essencial, ou porque eu comprei, ninguém mais pode usar. Então, é uma banda licenciada, tá? Só que, assim, isso limita o desenvolvimento de tecnologia sem fio. Então, o que as agências regulatórias fazem? Elas separam bandas, faixas, que eles falam assim, é não licenciado. O que é isso? Você não precisa pagar uma licença. Qualquer um que homologar um equipamento, que te respeitar as regras que foram definidas para aquela faixa 2.4, 5, 6, quem respeitar as regrinhas pode usar. Isso é uma democratização, né? Aquele recurso que antes era controlado, agora você não está fazendo pirataria, você não está infringindo, né, uma norma da Anatel, uma norma da FCC, de Agência Regulatória de Telecomunicações de cada país, você está usando uma frequência determinada, uma banda determinada. Só que não é só você, é você e todo o resto das tecnologias envolvidas. Então, quando a gente fala em banda, a gente fala em bandas não licenciadas, as tecnologias que a gente usa, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, etc., estão trabalhando, então, nas faixas não licenciadas, tá? Ou seja, ninguém paga licença para isso, só que todo mundo pode usar desde que respeite as regras especificadas para cada um, tá? Desculpa ser um pouquinho longo, mas é porque ele explica isso aqui. Quando a gente começou lá atrás, tá? Para eu poder transmitir mais dados, eu preciso de mais banda, eu preciso de mais espectro disponível. Quando tudo começou lá atrás, nas primeiras tecnologias, tá? Do 2.4, quando saiu a primeira banda não licenciada, a 2.4, 40 anos atrás, 50, acho, não lembro, tá? Foi criada uma banda. Para as necessidades de transmissão de dados da época, esses 83 MHz, que é o que tem aqui, nessa faixinha aqui, eram suficientes para fazer um monte de coisa. A tecnologia foi evoluindo, a adoção foi evoluindo. Putz, precisa liberar mais uma banda não licenciada para que novas tecnologias sejam desenvolvidas. E aí saiu a
5 GHz. Primeiro liberou a banda de baixo, depois liberou a banda de cima. Ele é até quebradinho, né? Se vocês olharem as frequências aqui, ele até tem um salto de frequência aqui, onde radares operam aqui. Tem uma parte de radar que é compartilhada aqui dentro, tá? Então, é isso que a gente tem que considerar, então. Isso foi, a 5 GHz tem uns 25, uns 30 anos que começou a ser liberada, etc. Tal, e hoje é onde a gente navega bem, né? A gente aqui, eu, por exemplo, estou conectado a 5 GHz aqui, por exemplo, agora, né? No meu Mac aqui, eu estou conectado a 5 GHz aqui, num canal 132, estou mais ou menos por aqui, tá? Então, agora eu tenho mais pistas para dar vazão ao meu tráfego, né? Eu tenho bandas que eu tenho que saber utilizar, que eu tenho que mensurar, que eu tenho que verificar por interferências, mas eu tenho muito mais opções aqui dentro. E aí, nos últimos anos, isso é recente, por causa da evolução tecnológica, foi liberada a banda de 6, que só o Wi-Fi 7 e o Wi-Fi 6E tem. Na prática, o que ela significa? É um espectro, um pedaço de rádio não licenciado muito maior. Aqui eu pulo de 25 canais para quase 50 canais. O que isso significa? Que eu posso agregar mais canais e ter uma largura de banda cada vez maior, que eu não vou ter concorrência, porque isso aqui é uma tecnologia nova, então eu não concorro, tenho menos concorrência, né? O problema do 2.4, né, é o nível de concorrência que ele tem em 50 anos que foi liberada a banda. O mundo passa por 254, tá? Por 2.4, desculpa, tá? Os 5 GHz também, e os 6. Então, eu tenho muito mais banda para trabalhar. Eu tenho menos interferência, eu posso transferir dados em taxas mais altas, simplesmente porque eu tenho uma pista mais larga. Então, essa é a grande sacada, que não tem nada a ver com a tecnologia. Tem a ver com um problema, com um movimento regulatório, mas que beneficia todo mundo. Eu sou altamente defensor desse que a gente chama, né, do espectro full de 6 GHz, porque todo avanço tecnológico de forma democratizada, qualquer um poder desenvolver uma tecnologia, depende dessa banda estar liberada. Mas, para vocês, no dia a dia, estou falando engenheiro demais, no dia a dia, o que isso significa? Menos interferência, mais capacidade de transmissão, melhor experiência para o seu usuário final. Tá? Bom, então, o que acontece com a 2.4? Ela é muito pequenininha, é muito antiga, muita tecnologia foi desenvolvida em cima dela, ela acaba ficando congestionada. Do ponto de vista de capacidade de transmissão, não muda nada. Eu tenho 20 para transmitir, né, em cada canal, né? Mas ela é muito estreita, né? Então, é uma pista de um carro, a pista de um carro. Tanto faz a faixa de um carro, se está passando numa estrada de 3 vias, uma estrada de 25 vias ou numa estrada de 50 vias. Né? Do ponto de vista de vias, o carro é um só. Só que eu tenho muito mais manobra para fazer com isso aqui. Tá? Então, as aplicações modernas demandaram aí que a agência regulatória liberasse o 6 GB, que é uma coisa muito boa. Bom, o que mais que o Wi-Fi 7 traz? Tá? Ele traz uma modulação, tá? Que é a capacidade de combinar bits e bytes dentro do sinal de rádio para poder transmitir cada vez taxas mais altas, tá? Taxas de transmissão cada vez mais altas, tá? Hoje em dia criou-se uma modulação chamada 4096 QAM, tá? Que é 12 bits a cada pulso do rádio, ele consegue transferir 12 bits. É pouco? Não. É muita coisa, tá? Você consegue taxas altíssimas com isso, tá? Você consegue taxas de transmissão altíssimas. Lógico, para chegar numa taxa dessa, tem que ter uma cobertura perfeita, um sinal perfeito, né? Baixa interferência, baixo ruído, para que eu consiga trabalhar com sinais de rádio cada vez mais complexos, que é isso que nós estamos falando, complexidade do sinal de rádio. Tá? Então, isso é um grande avanço, tá? Embora eu precise ter um sinal muito bom, muito forte, uma cobertura muito grande para obter essa taxa. Mas está aí, faz parte da tecnologia. Outra grande sacada, grande evolução do Wi-Fi 7 é uma coisa chamada Multilink Operation. Tá? Para quem aqui é de rede, vou falar uma coisa que é super antiga, tá? É como se você tivesse, eu vou fazer uma comparação tosca, é como se você estivesse fazendo lag. Pegar duas portas e somar duas portas. Eu tenho uma via, um cabo,
um segundo cabo, eu não faço isso no lag, eu somo eles, e ao somar eles, ou eu tenho mais banda, 1 GB mais 1 GB, 2 GB para transmitir no lag, e eu também tenho, ou tenho também, se uma via cair, a outra via continua transmitindo. Uma capacidade menor, mas eu tenho disponibilidade. Tá? Isso não existia no rádio. Tá? O que foi criado no Wi-Fi 7 é a capacidade de, usando, por exemplo, 2.4, 5 e 6, você estabelecer duas conexões de rádio, dois enlaces de rádio entre o cliente e o access point simultâneos e poder fazer algo semelhante ao lag. Tá? Então, até o Wi-Fi 6 eu trabalhava ou 2.4 ou 5. No Wi-Fi 7 eu tenho 2.4, 5 e 6. Só que agora eu posso fazer, aqui era ou, aqui eu posso fazer e. E aí eu posso criar coisas do tipo uma agregação, transmito dados tanto, por exemplo, por 5 e por 6. Eu sou o cliente, estabeleço uma conexão por 2 canais, por 2 frequências diferentes, como se fossem 2 cabos, né? E consigo criar uma agregação mais throughput, ou então eu consigo melhorar a minha disponibilidade, Se eu pegar uma interface, eu transmito pelo 5 e pelo 6, pelo 2.4 e 6, tanto faz qualquer combinação dos três ali, né? Eu estou transmitindo, e se esse pacote perder, eu ainda tenho a redundância desse. Então, eu consigo também melhorar a missão crítica da rede, vamos dizer assim, onde eu não posso perder um pacote, eu começo a usar esse tipo de tecnologia. Ainda é novo, ainda tem poucas aplicações no cliente, mas isso tende a ser colocado cada vez mais nos dispositivos, tá? Nos que a gente chama nos clientes, tá? Nos dispositivos. Então, é uma tecnologia bem legal, tá? E uma outra, uma função um pouco mais técnica, que chama Preamble Puncturing, é o seguinte: antes você tinha um sinal de bandas de larguras de canal maior, se entrasse uma interferência aqui, eu perdia todo aquele frame de transmissão, tá? O Wi-Fi 7, se ele pegar aqui um pedaço, um canal dos, vamos dizer, estou somando 20 mais 20 mais 20 mais 20, ele pegou uma interferência que está afetando só um canal, ele continua operando com os canais restantes. Ele faz uma punção, ele tira aquele sinal sujo e usa a banda que sobrou para continuar transmitindo. É mais uma resiliência, né, para evitar interferências ou perdas, ou retransmissões e perdas de pacote. Fica muito legal. Tá? Bom, essas são as principais features do Wi-Fi 7, as que fazem diferença no dia a dia. Banda de 6 GB, Multi-Link Operation, que eu acho fantástico. A banda de 6 GB é o principal ganho, Multi-Link Operation. Essa maior resiliência dada pelo Preamble Puncturing, ou a punção de sinal, que tira sinais de interferência e continua transmitindo. E as taxas de modulação extremamente altas. Tá? Mais velocidade. Tá? Mas, de novo, nós estamos falando em mais capacidade, mais confiabilidade ou resiliência do sinal, né? E condição de criar aplicações mais complexas, por exemplo, com redundância de dados, pelo Multi-Link Operation, né? Ter mais banda para trabalhar, etc. Bom, e aí vem um detalhe bastante importante, tá? Antes que eu esqueça, quando a gente fala lá do 4.096, tinha feito uma anotação aqui, o que isso significa? Eu consigo transmitir até 9.6 GB numa conexão, utilizando aquela modulação mais forte, num canal mais aberto, sem interferência. Em teoria, eu conseguiria chegar até 9.6 GB, é o que o mercado promete. Na prática, a gente nunca chega nisso, mas a velocidade negociada entre o cliente e o AP pode chegar a quase 10 GB. E aí vem mais um ponto para a gente comentar daqui a pouco. Vamos lá. Uma coisa que acontece quando a gente fala no Wi-Fi 7. Tá? O Wi-Fi 7 sobe a régua dos padrões de segurança. Tá? Lembra que eu comentei que a gente tinha um caso que o Wi-Fi tinha que manter muita retrocompatibilidade? Então, da mesma forma que ele tem que manter a retrocompatibilidade com os padrões mais antigos, né, abre porta para performance degradada, como eu também tenho que conviver com padrões de segurança mais antigos, 15, 20 anos, se a gente for olhar para trás, até mais, né, eu também sou obrigado a baixar. Se eu tenho devices muito antigos na minha rede, né, eu também sou obrigado a baixar a segurança. Só que o Wi-Fi 7, ele somou duas coisas. Olha, eu estou criando um padrão novo com uma banda nova, com 6 GHz. Se todo mundo para se conectar no 6 GHz já é moderno, então eu não preciso manter os padrões legados, eu subo a regra de segurança.
Em 2.4 e 5 mantém-se, de certa forma, a retrocompatibilidade, mas todo mundo que se conecta em 6 só se conecta nos padrões novos. Foi também a engenharia lá do IEEE também conseguiu usar isso para melhorar. Não, a gente falou de eficiência, resiliência, etc., mas também a segurança. Tá? Então, os novos padrões de segurança, a gente vai dar uma olhada nele, também vão começar a mudar. E isso tem um impacto grande para todo mundo. Tá? Porque a gente tem que prever isso no nosso desenho, no nosso projeto. Tá? Então, a gente fala o seguinte, bom, a primeira coisa, tá? Recursos obrigatórios. Então, se você vai se conectar no Wi-Fi 7 a 6 GHz, você já vai trabalhar de cara, tá? Com um padrão de criptografia de uma chave de 256 bits, uma cifra de 256 bits. Automaticamente, você já está operando uma cifra muito mais forte, tá? Então, é a primeira grande vantagem que se torna obrigatório no Wi-Fi 7. Segundo, Beacon Protection. Bom, o que é Beacon Protection? Para a gente poder, quando a gente liga o celular da gente, o computador da gente, para a gente, na hora que liga, qual rede que eu vou me conectar? A cada 102,4 milissegundos, para ser preciso, cada antena, para cada access point, para cada SSID, para cada rede, ela tem que ficar mandando, olha, eu sou a rede tal, eu trabalho em tal modulação, eu trabalho com tais padrões de segurança. Ela tem que se anunciar. Isso chama beacon. Tá? E aí tem outras trocas de mensagem de controle para garantir a conexão, né? Como que o cliente vai se conectar com a antena. Tá? Antigamente, esses pacotes, eles operavam de forma não criptografada. Tá? Ele tinha que ir aberto pela retrocompatibilidade. Lembra da retrocompatibilidade? Por causa da retrocompatibilidade. E aí a gente entra com o Beacon Protection, que é o seguinte, a partir do Wi-Fi 7 é o seguinte, só passa o pacote de controle protegido. Então, ataques que aconteciam, que são fáceis de reproduzir, você compra no AliExpress, você compra até um kitzinho pronto lá para atacar a rede antiga, você compra lá um IoTzinho que consegue atacar, você já não consegue atacar mais. Por quê? Porque aquele pacote, os pacotes de controle entre o AP e a que faz toda a negociação e controle de tráfego, etc., entre o AP e cada cliente, agora são criptografados. Tá? E quando a gente fala também mesmo da conexão com a senha compartilhada, etc., ela é muito mais segura. Por quê? Antigamente era criada uma derivação de chave, onde se eu roubasse um pedaço da chave, eu conseguia offline quebrar isso, eu conseguia trazer para o computador e quebrar a senha. Tá? Agora isso aqui ocorre em tempo real. É uma, como é que fala? Simultaneous Authentication of Equals. Não é só a antena que autentica, não é só a antena que autentica o cliente autentica a antena, ele tem que fazer uma troca de chave em real time. Então, se eu capturar essa chave daqui e tentar quebrar, ela já não é mais válida. Então, ela é muito mais protegida, ela protege com isso. Bom, então, o nível de segurança do Wi-Fi 7 sobe porque ele tem cifras mais fortes, proteção dos pacotes de controle, né? E agora uma autenticação muito mais forte, né? Utilizando o SAI, tá? Que é o Simultaneous Authentication of Equals, tá? Então você tem chaves muito mais fortes, geradas online, etc. Então é obrigatório, o WPA3 é obrigatório no 6 GHz, tá? Mas ele é uma exigência da banda, foi aquilo que eu falei, usaram a banda para elevar o nível, mas não do Wi-Fi 7 em si, por causa que ele também tem que manter uma retrocompatibilidade. E aí que mora o perigo, na prática que mora o perigo. Não é um perigo, um ponto de atenção. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente também viu efetuando projetos de Wi-Fi 7 e todas as especificações? Tá? Foi colocado, quando foi lançado o Wi-Fi 7, principalmente aqui no Brasil, tá? Existe uma diferença do poder de transmissão. Tá? Vamos lá. Se eu fizer uma conta, quanto maior a frequência, menor o poder de penetração e a distância dela. Então, o 2.4 penetra mais paredes, vidros, pisos, tá? Ele consegue, então, ele tem uma penetração maior, um alcance maior, o 2.4. O 5 tem um alcance pela metade. E o 6 tem um alcance aqui da ordem de 20% menor, alcance e penetração. Passar barreiras, tá? Paredes, vidros, etc. Então, ele é uma banda mais limpa, com maior, com mais canais, etc., mas ela tem essa desvantagem, né? Quanto maior a frequência, menor a distância que eu cubro e menor
a penetração a obstáculos, tá? Então, obstáculo, inclusive, o corpo da gente é um obstáculo, tá? O corpo, mesa, tela do computador, vidro, tudo isso interfere no sinal, tá? Reduz o sinal, absorve, reflete o sinal, tá? E aí, o que acontece? Para complicar um pouquinho mais, as agências regulatórias também criaram uma regra nova da potência do cliente, tá? Que é o seguinte, na prática, chama Power Spectral Density. Ele fala que você não pode ter mais do que 1 dB por megahertz, alguma coisa assim. Aí tem uma conta logarítmica, eu não vou entrar nisso. Se alguém quiser, depois eu passo a conta, tá? Ela regula que, dado uma largura de banda, né, eu posso transmitir uma potência de transmissão de X. E quanto menor ela, enfim, quanto diferente a largura de banda, diferentes capacidades, potências máximas do cliente, tá? Então, quando a gente olha para isso, o que acontece? Tem uma menor penetração, menor alcance e um cliente, tá? Um cliente que também está limitado a falar menos. O que isso gera? Células menores, uma cobertura menor. Então, por causa dessas especificações técnicas, tá? Eu vou comentar, a gente não pode fazer uma estratégia de... É errado fazer uma estratégia de... ou grande chance de dar errado, vamos dizer assim, fazer uma estratégia de rip or replace. O que é rip or replace? Eu tenho já todos os cabinhos passados aqui, 20 APs no meu escritório, é fácil, vou tirar o AP velho em 5 GHz, vou colocar um AP7 lá, vou configurar o 6 GHz para ele, está resolvido o meu problema. Não, você tem chance de estar criando um problema. Por quê? Menor penetração, um alcance 20% menor, e o cliente, porque o cliente também tem que falar, né? Eu tenho que transmitir para o cliente, o cliente tem que transmitir para mim. O cliente também tem uma tendência a ter uma potência menor. Com isso, a célula fica menor. Então, eu não posso ir lá, se eu tinha um Wi-Fi 5, por exemplo, em 5 GHz, que estava cobrindo essa área, eu tenho que pensar que ele vai cobrir uma área menor. Né? Ele vai cobrir uma área menor. Então, quando a gente fala de 6 GHz, a gente tem um desafio de cobertura. É menor. Tirar e colocar o AP, a não ser que você tivesse uma boa sobra, um bom overlap entre célula, pode causar problema. Tá? Então, existe essa diferença. Tá? E uma coisa que a gente verificou, é mais fácil nesse cenário, é mais fácil diminuir a potência em 5, né, do que aumentar em 100 acima do regulatório. O 5 está mais fácil de regular. O 6 a gente tem que sempre fazer um redesenho da rede, um projeto, tá, que tem que ser feito usando software especializado, etc., para garantir que a minha cobertura continue funcionando. Tá? Não é rip and replace, não vai funcionar. Bom, gente, dadas essas características, essas novas vantagens e essas limitações da tecnologia, né? Tudo tem vantagem e desvantagem, né? Característica não é nem desvantagem, é característica. A gente tem que pensar o quê? Como é que a gente faz um design para isso? Né? Bom, pegando o gancho lá da conversa anterior, não se desenha numa rede moderna de Wi-Fi, tirando se a gente estiver falando de armazém, etc., não se desenha mais por cobertura. Não é, quão longe vai esse AP? Não. A gente está falando agora como eu crio uma célula com maior capacidade possível. Células menores abarcando, né, compreendendo ou cobrindo um número menor de clientes para que eu tenha o máximo de throughput, tá? O máximo de qualidade de sinal, throughput, etc. Então, esse é o princípio fundamental, chama desenho por capacidade. Tá? Então, a gente ainda vê empresas que adotaram design antigo. Então, por exemplo, design por capacidade. Design por cobertura. Colocar o AP no corredor para cobrir 4 salas de reunião. No 2.4, eu tinha um sinal que vai mais longe, que penetra menor, um cliente que podia transmitir com potências maiores. Ótimo. No 5, já não era uma boa ideia. No 6, dá certo? Não. Tá? Então, muda o princípio do design muda. Tá? Então, não é muito diferente o design, mas você vai ter uma densidade menor, você vai ter um alcance menor, 10%, 20%. Então, o rip and replace, ir lá, tirar o AP e colocar o outro, pode ser arriscado. Tá? Então, outro ponto. Vamos lá. Se eu estou falando que eu agora, em teoria, consigo 10 GB um cliente conectado, 9.6 GB um cliente conectado, o meu AP
O meu AP, aqui, ele precisa de uma porta Ethernet. Se eu colocar porta giga, não vai atender, né? Então, eu preciso me preocupar também com a conexão, com a minha conexão com o meu backhaul da minha infraestrutura. Então, ao mexer numa rede Wi-Fi, se eu estou desenhando ela para capacidade, se eu quero taxas mais altas, eu preciso começar a pensar em multigiga, né? Em agregação de portas, tá? Então, os APs aqui, aqui é um AP de 3, 4 anos atrás, já vem com 2 portas. Para quê? Para você fazer um lag das portas e aumentar, por exemplo, para 2 GB. Os APs modernos, tá? Já estão saindo com multi-giga para poder acompanhar 2.5, 2 portas 2.5, já vi AP com 10, etc. Já vi AP com fibra, com GBIC para colocar adaptador de GBIC. Então, por quê? Porque o ar está conseguindo chegar perto da capacidade do cabo. Na rede local é uma verdade, tá? Então, esse é um desafio. Um segundo desafio é a potência das antenas. Quando eu falo de PoE, da elétrica das antenas, né? Porque eu preciso alimentar. Se eu tiver 2 rádios, eu vou consumir X de energia. Quando eu coloco o terceiro rádio, fazendo transmissão simultânea, etc., também vai consumir mais energia. Então, também tenho que olhar se minha capacidade de PoE acompanha. É muito comum a gente ver, principalmente o Wi-Fi 5, que atendia com 15 watts. Tá? Hoje as antenas trabalham com 30 watts, que é PoE+, ou até o Plus Plus, né, que é o BE, o 802.3 BT, ou AT ou BE. Tá? Capacidades maiores também de energia. Então, rede, cabeada e energia tem que acompanhar. Tá? Então, no RIP, mais uma justificativa. O RIP and Replace. Putz, meu switch não tem o budget de PoE. Tem que rever o switch. Por causa da capacidade de rede e da capacidade de energia. Tá? Então, obviamente, a gente está consumindo mais energia. Tá? Bom, e o roaming? O que acontece? Esse é um ponto delicado, né, na transição. Tá? Dentro de uma área, se eu quero garantir o roaming, isso é prático, isso foi discutido, eu tive num seminário discutindo isso. Tá? A gente não falou de padrões de segurança diferente? Cifra diferente, beacon protegido, etc. Né? O que acontece se eu estou numa área, e às vezes a gente vê isso acontecer, quando a gente mistura. Outro dia até fiz um vídeo sobre isso, sobre misturar capacidade de geração. Se eu estou trabalhando com AP Wi-Fi 7, do lado tem um Wi-Fi 6, o meu cliente, para fazer o roaming de um Wi-Fi 7 para um Wi-Fi 6, ele vai ter que renegociar toda a chave, ele não vai poder reaproveitar a chave. Ele vai ter que fazer um four-way handshake inteirinho de novo. Por quê? Uma cifra é diferente. Aquela cifra é diferente dessa cifra. Essa foi feita com no Wi-Fi 7 com 256 bits, nas gerações anteriores com 128 bits. Vai dar certo o roaming? Também não vai. Outra dica. Dentro de uma mesma área de cobertura onde você quer roaming, se você pôs o Wi-Fi 6, mantém o Wi-Fi 6. Se você pôs o Wi-Fi 7, mantém o Wi-Fi 7. Mantém uma homogeneidade na área de cobertura, porque ela atrapalha também o roaming. Tá? E também faz o cliente, eu já vi isso acontecer, uma antena de uma geração, outra de outra, aí todo mundo quer ir para a geração nova, aí satura, aí o cara fica dançando entre antenas, e você não tem uma boa distribuição. Tá? Bom, vamos lá. Qual que é o cenário ideal? Então, toda vez que eu tenho WPA3 ligado, que é o novo padrão de segurança, com SAI, com a cifra de 256, é muito mais fácil eu migrar de um AP7, de um AP Wi-Fi 7 para um Wi-Fi 7. Tá? Se eu tenho um ambiente misto, muito provavelmente eu vou ter problema de cifra, vou ter problema de padrão de segurança, e aí o roaming não vai ser transparente. Tá? E aí é onde a gente toma uma reclamação do usuário final, com razão. Tá? Então, isso também tem que ser parte do design. Tá? Se você fala assim, eu queria pegar esse AP6 que eu tenho aqui, pô, ele está novo, está na garantia ainda, eu tenho suporte do fabricante ainda, tem. Eu posso pôr ele numa salinha de reunião com uma cobertura menor para cobrir? Posso, não tem problema nenhum. Só não espere um roaming tranquilo para o cliente. Tá? É só isso. Não estou dizendo para jogar tudo fora. Tem como a gente usar a cabeça. O que a gente não pode cometer é o erro de colocar tudo debaixo do mesmo balaio e achar que vai dar certo. Tá? Então, esse planejamento de roaming, que tem a ver com o planejamento da rede como um todo, é crítico para garantir a experiência. Bom, como é que a gente escolhe uma solução Wi-Fi 7 hoje? Tá? Existe uma técnica que alguns fabricantes estão fazendo que pode ser muito interessante. Que é o seguinte, é o trirádio
tri-rádio 2.4, 6, tem um circuito para 2.4, um circuito para 5, um circuito para 6, só que reconfigurável por software. Olha que interessante. Não adianta, e outro dia eu estava num cliente onde estava, eu quero instalar o Wi-Fi 7. Eu falei, tá bom, vamos fazer um trabalho para ele. Olhamos lá o parque dele, poxa, mas você tem 4. O cara tinha 250 equipamentos, tinha 4 que suportava 6 GHz. Gente, para que eu vou desperdiçar um rádio para privilegiar 4 computadores, sendo que 250, alguma coisa, ainda estava em 5. Não tinha o suporte à tecnologia nova. Adianta? Não adianta. Tá? Então, existem rádios hoje, e é muito legal isso, onde você pode fazer, sem mexer no teu investimento, sem mexer em grande coisa, você trabalhar em modo tri-band. O que você faz? O rádio 2.4 tem que ficar, por causa da compatibilidade com equipamentos mais antigos, ou você precisa criar uma rede para IoT, etc. Ela não tem o de 5 e de 6, você pode converter o terceiro rádio, que é o de 6, em 5. E aí tem cliente que soma e vira 4x4, aumenta a capacidade de transmissão simultânea, você termina com 2 rádios de 5. De qualquer forma, olha a vantagem de comprar um rádio, a proteção do investimento. Hoje eu tenho clientes, a maioria 5. Estou comprando notebooks corporativos, etc. Estou dizendo, ainda não é o Wi-Fi 6 ou 7, ainda está tudo no Wi-Fi 6. Ótimo. Eu uso esse equipamento, já posso usar o Wi-Fi 7 em 2.5, em 2.4 e 5, né? Só que meus clientes ainda não estão acompanhando, maravilha. Vai trabalhar em modo 6, 6E, ou 6, enfim. Em determinado momento, quando eu vejo, meu parque já atingiu 30%, 40%, 30% ali de 6 GHz. Eu simplesmente vou lá, reconfiguro o rádio. Sim, e do dia para a noite você converteu um access point que tinha uma capacidade, você colocou a capacidade para a tecnologia de banda nova. Muito inteligente. Então, na hora de adquirir rádio tri-band por causa dessa flexibilidade. Isso protege o investimento e dá tempo de você compatibilizar a sua tecnologia. Você já vai para a tecnologia nova, tendo uma proteção maior, porque quando o seu parque de 6 GHz aumentar, você consegue fazer essa conversão dos rádios. Sem custo, não tem licença, não tem nada. E existe também o mercado dual rádio. Tá? Tem o Wi-Fi 7 saindo, que só funciona em 2.4 e 5? Tem. Tem equipamento que não tem, que é tri-rádio, que não tem essa flexibilidade de reconfiguração de rádio? Tem. Então, na hora de comprar, pensa nessa estratégia. Né? O que eu estou comprando? Tá? Então, tem saído no mercado, cuidado, tem saído no mercado. Esse Access Point é o Wi-Fi 7. Mas ele só opera em 2.4 e 5. Tá certo de acordo com a especificação? Tá certo de acordo com a homologação da Anatel? Tá certo de acordo com a homologação da Wi-Fi Alliance? Tá. É válido? É. Vai te atender a longo prazo? Não. Cuidado. A não ser que é isso que você quer. Tá? Lógico, um tri-rádio custa mais caro. Mas tem essa vantagem. O investimento é protegido por mais tempo. Bom, como é que se planeja? Né? É o que eu estava comentando. A adoção do Wi-Fi 7 é de acordo com o teu parque de clientes. Tá? Se eu tenho placas de rede nos meus notebooks, nos meus celulares, etc., que atinjam 30%, 40%, vale a pena, né? É o cliente que manda. Tá? Outro dia eu fui num cliente que, quero Wi-Fi 7 para aumentar a velocidade. Olhei o parque dele, não tinha todos os clientes 6 para baixo. Falei, não gosto desse dinheiro. Não gosto desse dinheiro, porque não vale a pena. Né? O dia que você começar a trocar o parque, você compra. Ou então, compra um rádio tri-band e faz a estratégia de transição. O cliente que manda. Tá? É impulsionada pelo cliente. Cliente, quando eu falo cliente, na linguagem do Wi-Fi, cliente é isso aqui, o station. Tá bom. Design para capacidade, foco principal. Né? Cobertura de 6 GB, exige atenção, não faça rip and replace. Tá? Menor potência do cliente, menor cobertura, menor penetração. Tá? Ambiente misto, quero manter a tecnologia, um AP velho junto com um AP novo, quero reaproveitar alguma coisa que eu tenho, cuidado, daquilo que eu estava comentando anteriormente, da compatibilidade entre sets. O set veio para matar o legado. A médio e longo prazo, ele quer matar os padrões legados. Então, cuidado para não misturar equipamentos que pertencem à geração antiga com a geração nova, para não ter esse tipo de confusão. Tá? Obviamente, a infraestrutura de rede tem que acompanhar, aquilo que eu comentei. Porta de rede, potência do switch ou da fonte que você estiver comprando, não é a mesma. Provavelmente não é a mesma. Então, tem que colocar tudo isso no plano.
tá? Então, o recado final é uma tecnologia muito legal, é a tendência, tá? Traz muitos benefícios, mas ela requer planejamento. O recado final é que, assim, pensar no que vai comprar, pensar no meu parque de cliente, pensar na minha cobertura, etc. Então, é um projeto, tá? É um design de rede, tá? Não é um rip and replace, tá? Ir lá, tirar um e por outro, a chance de dar errado é grande, tá bom? Gente, eu abro aqui agora para as perguntas, para os comentários. Ó, terminei no tempo, Aline, terminei no tempo. E fico aí à disposição. Pois não, Gladson? Fala, Saulo. Beleza? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Hoje, né, você fez toda a apresentação. Hoje, a Pinpoint, com os parceiros que ela tem, se a gente for falar com um cliente, vou chutar aqui, eu estou marcando uma reunião na Aramis. Então, o cara tem coletor, tem frente de caixa, impressora térmica, às vezes Wi-Fi ou não. A gente já tem isso para comercializar com os nossos parceiros, caso o cliente tenha algum interesse, né? Tá. Sim. Veja, é uma coisa, é um ponto só para esclarecer. A retrocompatibilidade existe, vai ser mantida, a não ser no 6 GB. 6 GB não tinha nada. No passado não tinha nada 6 GB. Então, usaram o 6 GB para matar o legado. Tá? Mas existe a retrocompatibilidade. Então, eu comprei um iPhone novo, que é o Wi-Fi 7. Ele vai conectar no Wi-Fi 4? Vai, por causa da retrocompatibilidade. Tá? Mas, de novo, o importante, Tom, é que isso faça parte do design. Entendeu? Que eu planeje minha rede. Não, a minha estratégia é cobrir esses clientes. Então, eu vou criar um SSID à parte, vou criar uma cobertura à parte, vou fazer uma estratégia de rádio diferente, onde eu tenho que posicionar. Isso tem que fazer parte do design. Se chama fase de requisitos. Tá? Entender o meu parque de clientes, entender minhas demandas específicas para poder usar essa tecnologia que agora oferece, de novo, é mais faquinhas no meu canivete suíço, mas eu tenho que saber usá-las. Mais ferramentas na minha caixa de ferramentas, mas eu tenho que saber usá-las. Não, essa seria a minha pergunta, até usando o Mercado Livre, que já é cliente. Então, assim, ele não pode pensar só na tecnologia Wi-Fi 7, ele tem que pensar que ele tem coletores, tudo bem, tem a retrocompatibilidade, mas assim, ele tem que pensar, você quer toda a performance? O design tem sim que considerar, né? Minha recomendação é que sim, o design cada vez mais o design. Antigamente era, como tudo era retrocompatível e tudo bem, maravilha. Mas agora, como eu começo a destacar o Wi-Fi 7, se eu não crio uma estratégia, cobertura diferente, né, padrões de segurança diferentes, se isso não faz parte do meu projeto, esses requisitos que a gente chama, tá? A chance também de dar errado é grande. Tá? Isso vira cliente desconectando, novo que conecta com performance abaixo da esperada, né? Então, você fez investimento e não obteve o benefício dele. O José ia fazer uma pergunta. Por isso, ele teria que, na verdade, fazer uma alteração do parque também para ter a performance 100%, vai. Ele tem que colocar no plano, entende? Tá. É um plano, não é o que eu falo. O pessoal está achando que é como era antigamente, tira um, põe outro e vida que segue. Não é. Tá? Está mais complexo esse desenho hoje, né? Ele está mais rebuscado. Não é complexo, ele está mais rebuscado. Eu estou tendo que levar em conta mais fatores na hora de decidir o que comprar, onde colocar, como configurar, como separar legado de novo, tá? Tudo bem? Tudo bem. Não, era isso aí. Maravilha, obrigado. Obrigado. José Lifas, pois não? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, prazer. Minha pergunta, não é bem pergunta, eu quero mais ouvir detalhamento de você, vai um pouco na esteira do que o colega já colocou aqui. Em função de atender legado, o teu Wi-Fi tem que pegar o aficionado por gadgets, que já tem a plaquinha nova, como tem que atender a tia do cafezinho que está lá com o telefone dela para pegar lá o legado. Ou às vezes é até um requisito de negócio, tá? Sim, certamente. É requisito de negócio, com certeza. Às vezes é um requisito de negócio. Então, eu vou dar um exemplo. Uma coisa que custa cara pra caramba, quem está na logística sabe, né? É coletor. Coletor custa mais caro que AP. Tem coletor que custa mais caro que AP. Você fala, putz, vou trocar o coletor todo. De repente eu tenho 30, 40 coletores, é mais caro que um projeto de... Por incrível que pareça, pode ser mais caro que um projeto de Wi-Fi. Mas para aquela função de negócio, para aquele volume de dados, putz, ele trabalha em B.
Para aquele negócio está ótimo. Qual que é a estratégia, né? Acho que a tua pergunta é que estratégia usar, né? Para compatibilizar. Na verdade, a minha pergunta é que eu reparei que por 2 vezes na tua apresentação, usando termos distintos, você colocou que em função de você fazer esse up para o set, você tem lados positivos e negativos, e em um momento você falou em degradar a tua rede em função do legado. Só queria ouvir um pouco mais sobre isso, Tá bom. na experiência final, porque veja, eu vou ter o cidadão que vai estar lá precisando trabalhar, Perfeito. e produzir e transmitir dado em alto volume com a latência necessária, e ao mesmo tempo, de usando novo, o melhor da tecnologia. Perfeito. isso, eu vou ter a tia do cafezinho ali no lado que está usando o WhatsApp, vendo o capítulo da novela de ontem, sei lá o que ela vai estar fazendo no horário vago dela. Aonde que entra essa degradação que o senhor comentou aí no meio do caminho? Então vamos lá. O que acontece é o seguinte, tá? A gente tem, eu vou simplificar, eu não vou entrar em todos os meandros, mas vou pensar. Depois tem um vídeo meu, eu te mando, que eu explico exatamente isso. Mas o princípio é basicamente o seguinte: imagina o seguinte, eu tenho um cliente, tá? Antigo, a tiazinha do café, vou usar o exemplo, é um coletor, vamos tirar a tiazinha do café. Tem um coletor que ele é extremamente lento, tá? Não é que ele é extremamente lento, ele está nos padrões antigos. Para aquela função de negócio, cara, ele vai transmitir CAS do 1. Então, para aquela função de negócio, se ele está transmitindo 11 mega, para ele está bom demais, tá? Se ele tem uma banda de 11 mega disponível, está ótimo. Né? Porque ele tem um alcance muito grande, é o que você quer no warehouse, por exemplo, ou dentro de uma área mista, enfim. Então, esse cliente legado. Só que você concorda que quando ele fala assim, é minha vez de falar. É uma rede probabilística, tá? A rede Wi-Fi é uma rede probabilística. Qual a probabilidade do canal estar livre para eu poder usar? Só transmite um por vez. Transmite ou recebe um por vez. Então, o que acontece? Eu tenho minha oportunidade de transmissão. Tá? Opa, é minha vez de falar. Não tem ninguém está falando, deixa eu transmitir. Você concorda comigo? Eu tenho um pacote de dados para transmitir aqui, um conjunto, e você tem o mesmo conjunto aqui. Só que a hora que eu vou transmitir pelo ar, só transmite você ou só transmite eu. Só que você está numa modulação alta, num padrão novo, etc. Você vai pegar esse pacote aqui, numa oportunidade, você vai fazer assim, mandou tudo. Esse carinha mais devagar, ele vai estar ali e ele vai transmitir meu primeiro pedacinho, abre a segunda janela, outro pedacinho, abre a terceira janela, outro pedacinho, outro pedacinho. Ele ocupou muito mais airtime comparado com o seu. Se ele está roubando desse saldo de airtime muito mais janelas de transmissão para transmitir menos, ele está reduzindo a rede como um todo. Faz sentido? Perfeito. Saquei qual foi a tua... Você entendeu a linha de raciocínio? Então, sim. Você faz? Então, o que você faz? Você não tem... Vamos lá, a tendência agora não é ter 3 rádios? Certo. Pega tudo que é legado e joga para o 2.4. Ou, o dia que você tiver bastante cliente em 6, joga todo mundo para o 2.4 e 5 e deixa o tráfego prioritário no 6. Usa a banda, que são cabos diferentes ou vias diferentes, para propósitos diferentes. Cria uma estratégia. Tá? Existem algumas estratégias, aí depende um pouco de cada fabricante. Tem fabricante que diminui a prioridade de transmissão para determinados SSIDs, aí vai depender um pouco de cada fabricante, tá? Então, por exemplo, existem estratégias que chamam de Airtime Fairness. Fala assim, olha, esse SID que eu vou pôr a tiazinha do café, ou o coletor, etc., ele tem 20% de oportunidade só do ar. Os outros 80% estão na minha rede corporativa para os dispositivos de alta velocidade. Eu crio uma divisão, eu tenho que criar uma estratégia de divisão. Então, dependendo da tecnologia, ou do teu parque de legado, lógico, um legado não vai atrapalhar. O problema é quando você tem vários, né? Quando você começa a ter muito disso. Não é meia dúzia de gato pingado em 200 que vai dar problema, mas você tem 20 de 200, 30 em 200, já começa a mudar a proporção, né? Essa você tem uma estratégia, seja usando alguma estratégia de fabricante, que prioriza um determinado SSID em detrimento do outro, seja eliminando os clientes muito velhos, se for o caso, né? Minha rede não suporta cliente velho, ou então, mesmo separando em bandas diferentes as tecnologias. De novo, tudo é uma estratégia. É o que eu falei, a caixa de ferramenta agora tinha, sei lá quantos andares, agora tem 10 andares. Quando eu olho para ela assim, tá lá no fundo, só até de lanterna para ver o que tem disponível. Deu para explicar? Muito obrigado. Posso aproveitar meu airtime aqui e jogar mais uma rapidamente e dei um me calo.
Relação às Mas não. controladoras, pela tua experiência, nuvem ou on-premises? O Bom, retorno do teu investimento, ele fica o mesmo? A parte de performance, o que você tem visto pelas tá bom. tuas andanças, tá? Eu vou falar, então vou dar uma visão um pouco mais de mercado. Tá? Do ponto de vista técnico, primeiro. Do ponto de vista técnico, tá? Do ponto de vista técnico, a controladora, tá? Eu tenho uma controladora controlando 50 APs. Ela está muito mais preocupada, a função dela, ela não interfere no tráfego cliente AP rede, não diretamente. A maior preocupação dessa estrutura é coordenar configuração e telemetria. Ajuste de canal, rotação, né, o Radio Resource Management, potência. Ele fica muito mais como orquestrador, ele não toca o instrumento, ele é um maestro. Tá? Então, a controladora, tanto local quanto em nuvem, tá? Do ponto de vista de afetar essa comunicação aqui, ó, tá com... afetar a comunicação, ela não afeta. Ela dá um comando aqui, ela faz uma configuração no meu access point, dali para frente ele se torna, entre aspas, autônomo. Então, até por design, ela não pode interferir tanto na comunicação com o cliente, tá? Nem na segurança, nem nada. Ela baixa um padrão para a antena e a antena, de certa forma, roda autônoma naquela função rádio. Tá? Então, estar na nuvem ou estar numa controladora local, teoricamente não deveria mudar nada. Tá? Tem tecnologias, a Aerohive, a Meraki, que já nasceram 100% em nuvem. Tá? O que eu estou vendo no mercado, agora eu vou ver o que eu estou vendo no mercado. Tá? Existe uma tendência muito grande de todos os fabricantes saírem do modelo on-premise, seja uma controladora, seja uma P-Master, tem algumas, cada fabricante cria umas coisas inteligentes ou não, locais, mas é sair do modelo local para ser 100% orquestrado pela nuvem. Tá? Então, teoricamente, mas eu perdi um pacote, eu tô com meu link, a nuvem entrou em manutenção. Teoricamente, deveria ser para os seus APs continuarem trabalhando normal. Você só não consegue aplicar uma configuração nova e ler uma telemetria. Mas do ponto de vista funcional, ele continuaria funcionando. Então, essa é a tendência. Tá? Eu estou vendo fabricantes aumentar o preço do licenciamento ou da renovação do on-premise, forçando os clientes a ir para a nuvem. A estratégia deles está sendo essa. Existe um lado comercial disso, e existe, né? Óbvio, vai cobrar um FII recorrente anual aí pelo licenciamento na nuvem, tá? Tirando alguns fabricantes. Bom, até a própria Ubiquiti, que dá o controlador de graça em software, também está ofertando a nuvem dela. É que ela não matou uma em detrimento da outra. Tá? Aí a estratégia varia de fabricante para fabricante. Mas eu vou te falar uma vantagem que eu tenho observado em ir para a nuvem. Tá? Uma vantagem que eu tenho visto em ter controladoras na nuvem. Tá? Duas, na verdade. É o poder de processamento da nuvem. Tá? Então é o seguinte, quando eu tenho uma controladora que é um hardware especializado ali coordenando centenas, já vi controlador de milhares de dispositivos, ela fica sobrecarregada, a CPU, memória, os recursos dela ficam sobrecarregados para ficar puxando telemetria, coordenando, orquestrando essas 1000 antenas aí, centenas, 1000 antenas aí. Tá? Então ela não tem capacidade de processamento para usar IA. E onde a gente usa IA em Wi-Fi? Duas coisas. Deteção de evento de intrusão, detecção de falha, né, e evento de intrusão, e coordenação de rádio. Eu não confio em nenhuma coordenação de rádio hoje baseada em controladora, elas são ruins. O que é isso? Autoajuste de potência e autoajuste de canal. Eu vejo mais falhado que acertar. Muitas vezes eu faço na mão. Dependendo da rede, eu prefiro fazer na mão. Se eu vejo que tem condição de ser feito na mão, eu prefiro. Tá? Mas por quê? Porque não existia uma capacidade, quando a gente fala de essa antena está atendendo X clientes, e essa está com essa potência, está escutando tanta de interferência, etc. Todas essas multivariáveis que você tinha, quando esse dado ia para a controladora, ela tinha que fazer uma computação muito besta, porque ela não tinha capacidade de processar para poder coordenar melhor os rádios.
eu tenho visto modelos de AI, por exemplo, eu vi um modelo que eu vi, assim, em detalhes, foi o da Rucos. Cara, ele faz uma interpolação, eu vi ele pegar um estádio, tinha 170 Ps, etc. E o cara fez uma coordenação perfeita. Por quê? Esse dado todo sobe para a nuvem tem capacidade de interpolar e fazer uma modelagem e AI muito mais inteligente. Detecção de evento, detecção de falha baseada em AI, que o problema da controladora é o limite do hardware, só esse. Se parar para pensar, o software que está ali dentro, teoricamente o software que roda na nuvem, o cara podia fazer uma imagem virtual e colocar aqui dentro. Podia. E a capacidade da caixa? Aí você vai gastar com a caixa, aí você vai gastar com hardware maior, etc. Por isso que está tendo essa tendência de ir para a nuvem, entendeu? E isso está sendo dois aspectos. O aspecto técnico, eu acabei de comentar, e um interesse também do fabricante, tá? De aumentar a receita dele, tendo uma renovação anual, uma assinatura anual lá da licença de nuvem. Tá? Respondi? Maravilha, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Prazer. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que eu possa ajudar? Fala, Fernando. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Pessoal, beleza. Eu tenho um exemplo meio que prático que está ocorrendo na unidade de São Paulo. Eu queria entender, você falou que já conversou sobre isso, tá? É só para exemplificar também pessoal. Você falou que não é muito bom, tal, misturar tipos de AMPs, tipos de protocolos e tudo mais. O que acontece? Lá em São Paulo, a gente, acho que já viu a planta, mas o pessoal não. É um escritório em U, né, praticamente. E aí eu coloquei umas antenas que tem esse 3 rádios, né? E ele, teoricamente, habilita os 6 GHz. Só que uma parte da empresa vai ficar com 6 e outro com 5. Eu conheço a sua planta. No seu Exatamente. um lado vai ter toda a geração nova e o outro Isso. lado vai ter a geração Exatamente. Você acha Se que for nesse. criada... Fala, Fernando, desculpa. Você acha que nesse caso, assim, até metade ali que vai ter aquele corredor da sala de reunião para a esquerda, que vai ser essa galera do 6, você acha que tem problema misturar com o lado de lá? Eu falo isso porque, assim, é longe, teoricamente, né? Então. Veja, tudo depende da estratégia de cobertura, e aí é que a gente está trabalhando nisso, na estratégia de cobertura. Se eu crio eu crio compartimento de sinal, eu contenho o sinal. Este é o sinal e a cobertura numa tecnologia mais nova, que ela não enxerga a tecnologia mais antiga, o teu U aqui, né? Então, um lado não interfere no outro, não depende do outro. E o cliente também, por exemplo, ali no teu caso não tem problema, por quê? A hora que você fizer roaming do novo para o velho, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Ninguém vai trabalhar aqui naquele meio do caminho. Sim. Então, teoricamente, desde que bem desenhado, bem posicionado, bem calibrado, com a capacidade certa, dá para conviver os dois ambientes? Dá. Porque você tem o sinal legado contido em áreas onde você não precisa do sinal da capacidade mais nova. O que você não pode fazer é misturar. Tá? Então, misturar 4x4 com 2x2, da mesma geração, cria um desbalanceamento. Misturar no mesmo ambiente, gerações diferentes. O cliente está aqui, tem uma antena de uma geração e de outra. É mal. Tá, deixa eu só finalizar. Você falou que esses rádios que tem 3 rádios, aliás, dá para usar 2 na frequência dos 5 GHz, por exemplo. A configuração dos 2, teoricamente, tem que ser diferente de um rádio por 5 para o outro por 5, Dois canais certo? diferentes. 2 canais diferentes. Mas é uma estratégia sábia. Beleza. E nós vamos usar lá. Fica tranquilo. Então, eu não sabia disso, para ser sério. Você falou, eu falei, caramba, ia ajudar bastante, teoricamente. Mas você vê, olha o teu exemplo. Lá é um uso inteligente de um trirrádio. Né? Eu hoje tenho maior capacidade, eu tenho clientes que só suportam 2, eu aumento a minha capacidade pondo 2 rádios em 5. Você não tem cliente para 6 hoje, mas daqui a um ano, quando trocar os computadores para computadores que têm Wi-Fi 6E e 7 que vão suportar 6, você reconfigura o terceiro rádio e está resolvido o teu problema. Você não precisa nem subir na escada.
entendeu? Então. Vai lá no software, muda o profile, lógico, testa, calibra. O importante é já desenhar desde já, pensando nessa estratégia. É um movimento estratégico. Então, validar a cobertura, reposicionamento, vai funcionar no 6, não vai, por causa daquelas Legal. diferenças que a gente discutiu, né? Uhum. Fechou, é Tá isso. bom? Valeu. Pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Encerramos por aqui? Então, eu agradeço a todos aqui pela participação, pelo tempo de vocês. Estou à disposição, caso queiram discutir comigo, tá? Quem me procurar no LinkedIn me acha fácil, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Fico ansioso pela próxima oportunidade da gente conversar, tá bom? Obrigada, Acho que o viu, próximo eu vou Saulo? fazer de seguro. Acho que o próximo eu vou fazer um de segurança legal para todo mundo. Vamos ver. Tá bom? Só para deixar um recado final aí, a gravação dessa reunião vai ser enviada para vocês por e-mail e quem solicitou o certificado também, tá bem? Muito obrigada pela disponibilidade de todo mundo e um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Saulo. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Valeu, pessoal. Obrigado.